A paz do Senhor a você, querida família, graças a Deus estamos de volta em mais um estudo bíblico baseado no livro do profeta Ezequiel, mais especificamente capítulo 37. E, como em todos os vídeos, a gente inicia lendo um texto bíblico. E eu convido você a fazer isso a partir de então. Se você tem sua Bíblia consigo e pode fazer comigo a leitura, vamos então. Ezequiel capítulo 37 e o verso é o 9. Assim nos diz o texto sagrado. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Todos os que nos acompanham sabem que nós estamos falando no capítulo 37 sobre aquela terrível visão que Deus deu a Ezequiel de um vale de ossos secos. A gente já explorou bastante falando do que isso significa. Mas ainda voltando, eu quero dizer que nós dividimos esse capítulo, em um dos vídeos eu falei, em dois períodos. O primeiro é o vale de ossos secos, que representa os filhos de Israel, em primeiro plano, e depois toda a raça humana sem Deus. E o segundo momento é o avivamento que houve, ou a restauração, como você queira entender, depois que o profeta profetizou. Nos dois últimos vídeos que a gente fez, falando dos instrumentos do avivamento, a gente destacou o primeiro como sendo a soberania de Deus, em segundo, a palavra de Deus, e nesse terceiro, nós vamos falar que o Espírito de Deus é o segundo instrumento para o verdadeiro avivamento. Então, Israel, ao ouvir a palavra dada por Deus por meio do profeta Ezequiel, houve sim uma restauração, um avivamento de todos os lados, e aquele povo começou a reviver uma nova época na sua vida. Mas, como eu disse, o verdadeiro avivamento tem a ver com a soberania de Deus, em segundo, com a palavra de Deus, e em terceiro, o Espírito Santo de Deus. É o terceiro instrumento para um verdadeiro avivamento. Leia o seguinte: o povo de Israel, primeiro, deveria ser restaurado fisicamente e depois espiritualmente. No versículo que a gente lê, o verso 9 do capítulo 37 de Ezequiel, a gente percebe Ezequiel profetizando para o Espírito. Se você perceber, o Espírito lá está com E minúsculo, falando de que aquilo é o Espírito daqueles ossos, daqueles corpos que estavam em forma de ossos dentro do vale. Primeiro, a gente vê dos versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel profetizando, ali Deus mostra a situação, houve um rebuliço, os ossos se juntando a cada osso, mas não tinha neles o Espírito, que o Espírito é o sinal máximo de que ali tem um ser vivente. Quando Deus ele fez o homem, ele fez primeiro a estrutura física do pó da terra, mas não tinha vida, e Deus soprou, e soprando entra o Espírito no homem, e o homem torna-se um ser vivente, como somos até o dia de hoje. Na palavra de Ezequiel tinha acontecido um rebuliço, mas simplesmente os ossos haviam se juntado, mas continuavam mortos. Foi quando Deus disse: profetiza ao Espírito. E como eu disse, está com E minúsculo, indicando que ali era o espírito daqueles corpos que deviam vir e entrar naqueles corpos após os ossos estarem juntos e voltar a viver.
Isso representa uma restauração física de Israel, política, mas faltava uma restauração espiritual. Porque, como eu disse em vídeos anteriores, Israel não estava morto somente fisicamente, eu digo, economicamente, moralmente. Israel estava morto espiritualmente. E até agora havia simplesmente uma parte. E está mostrado no verso que a gente leu, 37:9 de Ezequiel. Espiritualmente ele continuava do mesmo jeito, morto para com Deus. Aí quando a gente vai para Ezequiel 37:14, aí acontece um avivamento espiritual. Olha o que diz o texto. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui, o Espírito está com E maiúsculo, para indicar que aqui trata-se do Espírito de Deus. Até então, Israel tinha sido restaurado fisicamente, Israel tinha sido liberto do cativeiro, Israel já estava se organizando como uma nação, mas a comunhão com Deus ainda continuava comprometida. Ou seja, aquele povo, apesar de ter todas as demais estruturas físicas para continuar como um povo existente, todavia, espiritualmente, não havia nenhum acesso para com Deus. É quando Deus diz, e porei em vós o meu espírito. Aqui aparece a confirmação do que eu falei, que o terceiro instrumento para um verdadeiro avivamento é a ação do Espírito Santo. E diz o texto, vou ler outra vez, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Mas eles não tinham já se organizado, estavam vivos, tinham sido restaurados economicamente como um povo? Sim, mas para Deus a verdadeira vida é aquela que desenvolve uma comunhão com Ele. E diz, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Israel, ele agora é restaurado espiritualmente, porque o Espírito do Senhor opera, se apodera na vida ou da vida daquele povo. Aí eu volto a dizer o que eu disse em vídeo anterior, não se pode haver um avivamento verdadeiro se a pessoa que é avivada, ela não refaz o seu estado espiritual para com Deus. Não sei se você lembra, mas eu quero lembrar que nos 2 vídeos anteriores eu falei que a palavra avivamento no grego significa exatamente refazer o conceito com os estatutos, com a palavra de Deus. Mas continuando, é por meio do Espírito de Deus que, onde há morte, chega a vida. Onde há sequidão, chega a chuva. Aí eu quero ler com você um texto que está no capítulo de número 32 do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 32. E o verso de número 15, olha o que diz. Até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías, que está falando esta palavra, eu li que onde há sequidão, quando o Espírito de Deus opera, daí a vida aparece. E aqui no texto que a gente leu diz, até que derrame sobre nós o teu Espírito. Aqui eu digo mais uma vez, Espírito aqui está com E maiúsculo, para dizer que é o Espírito de Deus. E aqui há uma comparação mostrando que o povo é apresentado aqui como uma terra. E assim como a água cai na terra e faz florescer, aí o profeta mostra isso aqui acontecendo na vida espiritual, na vida do ser humano,
uma ação sendo do Espírito Santo, quando ele diz que o campo seco ele volta a se tornar um bosque. Exatamente. Mostrando que a vida espiritual do homem, por mais terrível que vive esse homem nos seus atos pecaminosos, se o Espírito Santo se apoderar dele, se ele permitir, ele volta, se torna como que fosse um bosque de árvore verde, de pasto verde, plantável, onde planta e colhe. Aí nós temos um outro texto em Isaías 43, de 44:3, diz o seguinte: porque derramarei água sobre o deserto e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui digo mais uma vez, espírito está com E maiúsculo. Aí Deus diz assim: eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. E aqui há um detalhe, é que Deus não está falando só para o povo para quem o profeta Isaías estava falando naquele momento, aqueles que estavam ouvindo naquele momento. Mas aqui Deus fala da posteridade, são os filhos deles. O que Deus está mostrando é que há um interesse de Deus de abençoar não só nós que estamos hoje vivos, mas Ele tem um pensamento de fazer com que essa bênção seja estendida aos nossos filhos, os filhos e os filhos. Quando Deus fala aqui posteridade, Deus está falando deles no presente, os que ouviam naquele instante, mas falava dos filhos deles, o que mostra que Deus tem um desejo muito para frente para a vida dos nossos filhos. Em Joel, no seu capítulo 28, e no, 2 e 28, diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Aqui aparece a palavra espírito mais uma vez, e é com E maiúsculo. Deus disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, posteridade. Mais uma vez esse texto mostra que o desejo de Deus não é fazer com que o seu espírito habite em nós, trabalhe na nossa vida, mas que nossos filhos depois de nós desfrutem desse bem-estar também. É evidente que para essa continuidade acontecer, nosso posicionamento hoje em relação a Deus, ele tem que ser correspondido. Entendeu? Eu, você, pais, avós, nós precisamos corresponder com a vontade de Deus hoje para que os nossos filhos no amanhã venham ser beneficiados com as promessas de Deus. Nós temos várias promessas que Deus fez a Abraão, mas várias mesmo, dizendo que ia abençoar Abraão e a sua posteridade. E hoje, Abraão já se foi há séculos passados, mas as promessas de Deus continuam se cumprindo na vida daqueles que creem no Deus que falou com Abraão. Então, nós podemos preparar um terreno para a vida futura ou para a vida dos nossos filhos e netos. Deus deseja fazer o mesmo em nossos dias, restaurar muitas vidas pelo seu poder, pelo seu Espírito. Queridos, nesse texto ou neste vídeo, nós mostramos aqui que o terceiro instrumento para um verdadeiro avivamento é a ação do Espírito Santo. Aí, para concluir a nossa leitura no vídeo de hoje, eu convido você para 16:8 de São João, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus está falando aqui. Quando ele vier, ele quem? É apresentado aqui como outro consolador, falando do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus. Ele é a última pessoa da Trindade que vai estar aqui nessa terra até o dia do arrebatamento.
Ele acompanha a igreja, ele consola a igreja, ele dirige a igreja, ele livra a igreja, ele dá assistência à igreja. Em relação ao pecador, a Bíblia diz que ele convence do pecado, ele convence da justiça e ele convence do juízo. Ou seja, o que é isso? O Espírito Santo, primeiro ele trabalha guardando, protegendo e guiando a igreja, que tem a ver com todos aqueles que já aceitaram a Cristo. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que aparece aqui como a palavra mundo, ele trabalha convencendo do pecado, mostrando ao indivíduo que ele precisa abandonar suas práticas e aceitar a Jesus como Salvador. Ele convence também da justiça, mostrando que Deus aplicará a justiça, não é? Deus é justo para com aqueles que abandonam o pecado, e também do juízo. Ele mostra que, não havendo arrependimento, haverá um dia em que enfrentará o juízo. Então, para com a igreja, ele consola, ele guia. Para os que não aceitaram Jesus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o segundo ou terceiro instrumento para um verdadeiro avivamento. E Israel experimentou isso naquele tempo do profeta Ezequiel. E é isso que o mundo atual precisa tentar. Deus quer que você viva uma verdadeira comunhão com Ele. Aqui nós estamos terminando. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a parte do homem para receber o avivamento. Aqui nós falamos a parte de Deus, que foram os três instrumentos: a soberania, a palavra e o Espírito. Essa é a parte de Deus em um verdadeiro avivamento. Mas tem a parte do homem. O homem precisa ter a participação para que essa parte de Deus se acentue e aconteça o desejo de Deus na vida de cada um de nós. Então, espero que você não perca, porque os próximos vídeos nós vamos estar falando sobre a minha parte, a sua parte, a nossa parte, para que esse avivamento aconteça. Caso não haja essa correspondência, é impossível que isso possa acontecer. Provado está que Deus tem um desejo, não só em nós, mas em nossa posteridade, mas nós precisamos ter a correspondência para que isso seja uma conclusão real. Eu agora vou estar orando. Nesta oração, eu quero pedir pela irmã Sueli, que é uma irmã que tem um problema de saúde, que os médicos disseram não tem mais jeito, mas ela continua confiando no Senhor. Eu quero também pedir oração por Braia Lucas Flamengue, o seu pai Pedro e a sua mãe Isabel. Eu conheci este casal, eles não moram, eles são aqui de Ribeirão, estão aqui cuidando dos filhos, não sei se já voltou, cuidando do filho, melhor dizendo. O caso de saúde do filho é muito grave também. E eu disse a eles que ia estar orando aqui no nosso canal e pedindo oração. E você podendo, ore. O nome da criança é Braia Lucas Flamengue e os pais são Pedro e Isabela. Esse filho precisa de um milagre da parte de Deus. Mas você que está, onde está? Se você não pode parar, ou como eu estou aqui, mas você pode orar onde você está, do jeito que você está, e Deus vai nos ouvir. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, poder falar a Tua palavra outra vez. Quero Te pedir, Senhor, por todas essas pessoas que neste momento estão carentes, Senhor, como Braia, como a irmã Sueli e tantos outros que estão hospitalizados, acamados, muitos que perderam a esperança e foram desenganados pela medicina. Sim, ó Pai, porque a medicina tem limite. Senhor, mas Tu não conheces limites, não há nada impossível a Ti quando queres operar. Eu apresento o Braia, a irmã Sueli e muitos milhões que estão doentes, precisando de um toque de Tuas mãos. Pai, eu Te peço pelo desempregado, pelo aflito, pelo triste, pelo abatido, por aquele que pensa na desistência,
por aqueles que pensam no suicídio, Senhor. Deus, visita estas pessoas, pelos lares, pelas famílias, pelos cônjuges, pelas viúvas, pelos viúvos, pelos órfãos. Sim, Senhor, eu te peço por estes também. Eu te peço por aqueles que estão indo às suas atividades agora, seja qual for. Abençoa esta vida, os que estão voltando depois de um tempo de labuta para se refazer. Dá-lhes um sono reparador, restabelece as suas energias. Eu te peço por aqueles que estão trabalhando no hospital, de porteiro, médico, enfermeiro, caminhoneiro, motorista de aplicativo, de táxi, aqueles que estão, Senhor, no trem, no metrô, no navio, avião. Senhor, todos aqueles que estão na segurança pública, Deus, dá livramento. Eu te peço também por aqueles que estão presos, Senhor, cometeram o delito, estão pagando sua pena. Muitos ali já foram teus servos, saíram da tua presença, outros não. Mas ambos têm uma alma e precisam, Senhor, de libertação. Salva aquelas vidas, faz-lhes entender que a tua morte no Calvário foi para salvá-los também. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão envolvidos em delitos, em crime, nas drogas, Senhor, diga-lhes, Deus, que tu tens um plano maravilhoso para as suas vidas. Deus, aonde eu não posso chegar, chega por tua misericórdia. Faz com que esse canal, ou esse instrumento, Senhor, esta palavra alcance muitas vidas, além daquelas que já estão, Pai, ó Deus, assistindo nossos vídeos. Ó Deus, abençoa a tua igreja nesse tempo tão difícil. Desperta a tua igreja para estreitar a comunhão contigo a cada dia. Abençoa a tua igreja em nossa cidade, em nosso país, em toda parte da terra. Os missionários espalhados por todos os cantos deste mundo. Usa teus filhos, meu Deus. Dá-lhes meios para sobreviver e fazer, Senhor, aquelas pessoas para quem eles estão falando, conhecer e entender o teu plano salvador. Querido Deus, levanta vidas comprometidas com o teu reino para levar a salvação aos perdidos. Dá-nos sabedoria, meu Deus, para continuar falando a tua palavra neste canal. Nos dá humildade, simplicidade, temor, graça, para que a tua voz, ó Deus, a tua vontade seja conhecida por muitas outras pessoas. Assim eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Peço a você a inscrição nesse canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Dê uma olhada se você ainda está inscrito, porque muitos às vezes se inscrevem e de repente aparece descrito. Aí você sempre observe isso, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser.